algo que eu tenho aprendido na minha vida. A comida ela é mais gostosa quando você tem fome. Fala pro seu vizinho, a comida é mais gostosa quando você tem fome. E fala para ele, e a sua fome determina quão gostosa vai estar a comida e quanto você vai comer. Quando nós chegamos na presença de Deus, a nossa vontade de buscar a presença de Deus vai limitar aquilo que nós vamos fazer. E muitas pessoas, e a Bíblia fala do espírito de apostasia, eu peguei isso muito tempo na igreja, tenho que continuar pregando e alertando sobre isso. Vem trazer o esfriamento, mas não o esfriamento espiritual de uma hora para outra, é o esfriamento sutil. Hoje eu não vou para a igreja, tudo bem, pastor. Amanhã, não fui uma semana, é que nem academia, não fui na segunda-feira, não vou malhar a semana não, porque já foi. Aí não malho logo no mês. Então o esfriamento que o inimigo causa é algo sutil. E quando você vai ver, você já está de volta àquelas mesmas coisas que você fazia. Se a nossa fome determina a quantidade, a qualidade do alimento. Às vezes nós vamos para um culto para criticar quem vai pregar, para criticar a palavra, ou simplesmente nós estamos com a mente tão atribulada pelas coisas do mundo que não conseguimos saborear a palavra que nos é dada, porque não é o pregador que traz a palavra é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, algo acontece. Mas por que algo acontece? Pastor, mas eu não tenho a chama do primeiro amor, mas determine para a sua alma o que você veio buscar aqui. O que você veio buscar nesse culto, nessa noite? O que você veio aqui aprender? Será que você veio simplesmente porque é um culto? Para não ficar em casa, para fugir de uma situação? Ou você veio hoje para transformar a sua vida? Porque eu confesso a vocês que a minha vida tem que ser transformada a todos os cultos. Eu tenho que esperar que Deus faça algo hoje. Porque o meu maná de hoje eu tenho que ter. O pão nosso de cada dia nos dá hoje não é só o pão físico, mas o pão espiritual. E tem pessoas que não estão se alimentando mais desse pão espiritual, porque se acostumaram e não querem avançar. Fala para o seu vizinho, não desiste, não pare de avançar. Deus tem um propósito para vocês. Deus me deu uma visão há um tempo atrás, tem umas 2, 3 semanas. Eu falei para a Renata que na visão era como se fosse um prédio. Prédio bonito, se destacava mais alto. Esse prédio caiu, foi desmoronado. E no lugar que esse prédio se desmoronado, eu tentei fazer uma construção maravilhosa, um prédio fantástico, bonito, ultra tecnológico. E toda vez que eu tentava construir, o prédio caía. Toda vez que eu tentava construir, o prédio caía. O prédio não avançava. Até que Deus, essa semana, completou essa visão. Esse prédio não vai ser construído da forma como eu quero, mas da forma como Deus quer. Mas a visão não serve só para aquele tempo. Eu tenho que ter uma visão do dia de hoje. Qual é o meu pão do dia de hoje? Pastor, eu estou acostumado a fazer jejum. Glória a Deus. Então você não quer o pão espiritual? Porque eu preciso mais do pão espiritual do que do filho. Eu tenho cansado de falar para Jesus, Senhor, eu só tenho a Ti, não tenho mais nada. Se o Senhor não estiver comigo, não vale a pena estar. O culto é o lugar de nós termos um encontro com Cristo. Nós estarmos despertados à vontade de buscar dele incessantemente. Se nós viemos para aqui cumprir um objetivo, simplesmente nós viemos para aqui bater o ponto, nós acabamos com o nosso evangelho, nós frustramos, nós estamos no fundo do poço, cumprindo aquilo que o inimigo quer. O inimigo não precisa que você esteja fora da igreja para que você esteja no inferno. Ele simplesmente precisa que você faça as coisas de qualquer jeito. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo quer mover algo em nós. Você pode se divertir, você pode jogar bola, jogar computador, você pode assistir série, filme, pode se quiser, igreja. Desde que esteja na presença de Deus. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. O controle está na sua mão, você faz o que você quiser. Porque você é liberto. Porque se fosse escravo, você não tinha um controle na sua mão. O controle estava na mão do diabo, porque ele controlava a sua vida devido aos vícios e outras coisas. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus aqui essa noite. Mas muitas vezes nossas bocas estão tão fechadas quanto os nossos corações. Fala sinceramente. Feche seus olhos. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala alto, igreja. Espírito Santo de Deus. Por favor, me ajuda a receber aquilo que o Senhor tem para mim. Me ajuda a ter o primeiro amor aceso no meu coração, todos os dias,
cada vez mais intenso, até o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Nós vamos lutar até Jesus voltar contra a apostasia. E aquele que abaixa a sua guarda para a apostasia se perde. Hoje nós vivemos no mundo das informações, e as informações elas são viciantes. Nós vivemos no mundo das redes sociais, que elas liberam dopamina. Para quem não sabe, dopamina é algo que traz prazer ao seu cérebro. Então, por que você fica horas e horas no telefone, horas e horas nos computadores, horas e horas? Aquilo ali libera dopamina. E hoje tem até uma onda na internet que é o jejum de dopamina, que é o jejum de redes sociais, que é o jejum de tudo que é elétrico, para que você possa entender e se disciplinar. Mas nós estamos muito mais apegados às coisas elétricas do que ao reino. Eu tenho dedicado um tempo maior para a oração e eu preciso aumentar mais esse tempo, porque o nosso rei está voltando. E algo que nós precisamos ter em mente é: onde nós iremos? Deus, a Bíblia fala que Deus é um justo juiz. Ele é justo. O que significa isso, pastor? Ele não aceita qualquer coisa. Eu falei aqui, o céu, pastor, quem vai para o céu? Quem vai para o céu são aqueles que são perfeitos. Pastor, mas ninguém é perfeito, é aquilo que Jesus fala. Quando os discípulos perguntam: Senhor, quem vai para o céu? Ninguém. É impossível, homem. Mas para Deus não existe nada. Nós só vamos para o céu por causa da graça, porque Jesus Cristo morreu por nós. Não é de graça, mas foi um preço pago por nós. Mas nós só vamos para o céu se nós fizermos juízo a essa graça. Pastor, mas e o ladrão na cruz? Ele se arrependeu. E o arrependimento é a marca daqueles que acessaram a graça. O que significa isso? Se você está na igreja e você comete os mesmos atos, você está na igreja e quando você tem consciência daquilo que é errado, você não se arrepende, a graça não te alcançou. Isso é uma verdade que poucas pessoas falam. A maior preocupação hoje, um dia eu ouvi de um pastor falar assim: Eider, se eu puder salvar a igreja, bem, mas eu quero primeiro salvar a minha alma. Eu falei: tá certo, você não está errado. A Bíblia fala a respeito disso. O que adianta ganhar o mundo, perder a sua alma? E a sua alma hoje, para onde é que ela vai? Porque a igreja, tudo que nós lutamos nessa terra aqui vai passar. A gente está com a igreja aqui, tem que fazer algumas reformas, alguns detalhes, mas se Jesus voltar agora, vai ficar tudo aí. Se a gente morrer, vai ficar tudo aí, não vai importar. Deus não está preocupado com essa estrutura, ainda que o conforto seja legal. Deus está preocupado com quem nós somos por dentro, porque se nós não formos nada por dentro, nós não vamos agradar a Deus. E o que adianta os homens ficarem graciosos porque você fez a cirurgia plástica, te aplaudirem pela academia, pela disciplina, e o reino dos céus não te reconhecer? O que adianta nós pregarmos o reino que nós não vivemos? Estamos vivendo dias difíceis, e que se o reino dos céus não estiver ardendo dentro de nós, não vai haver esperança para esse mundo. O inimigo sempre atacou a igreja, porque ele sabe que se apagar a chama que brilha, as pessoas vão estar perdidas na escuridão. Fala para o seu vizinho: as pessoas estão procurando alguém que brilhe, porque elas estão na escuridão. Pergunta para ele: as pessoas te procuram quando estão na escuridão? Certa feita, o diabo falou para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Isso foi o que o diabo falou para Deus quando quis tocar na vida de Jó com doenças. Aí Deus falou assim: toque na vida dele, toque tudo, só não toque na vida. E de fato é que quando as pessoas estão desesperadas, elas começam a buscar solução em qualquer coisa, em cristais, cartomantes, bola de cristal, bola de bilhar, boliche, pôquer. Procuram desesperados em todas as coisas. Só que elas não percebem que toda e qualquer angústia é passageira. Que todo e qualquer destino é passageiro. Mas a única palavra que permanece é a palavra do céu. E porque muitas pessoas estão fugindo do reino dos céus, porque muitas pessoas não querem estar nas igrejas, porque muitas pessoas fogem daqui, porque simplesmente a igreja não tem sido mais a luz que deveria ser. Porque eu e você não estamos brilhando o suficiente para dissipar as trevas. Eu me lembro certa vez, eu estava em Jiquié, estava uma pessoa possessa no meio da rua. Eu passei de um lado, a pessoa fez uma curva tão grande para não passar perto. Mas do que adianta isso se aquela alma se perde?
Mas Jaguapara, lá em Jiquié, não aguentava ver um doido, já colocava a mão. Em nome de Jesus, ele ia curar. O trabalho era orar. O trabalho de Deus é curar. Chegou uma época lá em Jiquié que as pessoas, os moradores de rua já me conheciam quase tudo. Era até engraçado. Esse aí é o homem de Deus, ó. Que adianta tudo isso? Que as pessoas não tiveram um encontro com Cristo porque eu e você, nós não estamos brilhando a luz. Sabe por que nossa casa não se converte? Sabe por que nossa casa às vezes não muda? Porque nós não somos referências suficientes para poder trazer luz sobre ela. Porque quando a luz brilha, mais dia ou menos dia, algo acontece diferente. Chegou o momento de nós, igreja, passarmos pela mudança qual precisamos passar para alcançar aquilo que Deus prometeu. Jesus pergunta aos seus discípulos, por acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós estamos à volta do Cordeiro de Cristo. Será que Ele vai olhar para nós e vai encontrar fé? Aqueles que perseveraram até o final e não desistiram? Ou simplesmente aqueles que desistiram e abandonaram tudo por coisas seculares? O reino dos céus está em nossas portas, batendo todos os dias, querendo manifestar a glória e o poder, mas muitas vezes estamos fugindo para coisas banais. E volta a reforçar, não é que você não teve a teu lazer. Jesus devia brincar com os discípulos. Você sabe que a quinta série nunca morre, Jesus devia brincar com os discípulos. Jesus devia cantar com eles, pescar, fazer várias coisas, tinha esses momentos de lazer. E você tem que ter. Quando nós olhamos na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas tinham muito mais lazeres do que ir para o culto. Só que algo que eu tenho estudado, algo que Deus tem colocado no meu coração, é Davi. Por que Deus olhava para Davi tão diferente? Por que as promessas de Israel, por que Jesus Cristo veio da tribo de Judá? Porque Davi tinha algo tão diferente. E quando você começa a ler os Salmos, você começa a entender. Mas isso é uma pregação para outra hora. Davi, ele tinha algo diferente. Mesmo errando, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas terríveis. Mas e nós, igreja? Será que a nossa chama vai se apagar? Será que aquilo que brilha em nós está se apagando e a gente nem percebeu? Será que o inimigo conseguiu aquilo que você não queria? É deixar de você de buscar a Deus? Quantos de nós paramos para orar hoje? Quantos de nós paramos para ler a Bíblia hoje? Ah, pastor, mas eu tenho tantas coisas para poder fazer, concordo. Mas aí, velho, a resposta de professor de faculdade, o que você fez da meia-noite às 6 da manhã? Ah, pastor, mas eu tenho eu entendo tudo isso. Mas você faz tantas coisas que são úteis. Será que uma parte do tempo você não pode dedicar para Deus? Será que 10 minutos? Eu vejo meu filho, eu tenho aprendido muito de Deus com meu filho. Aprendido muito de Deus com meu filho. E eu vejo como meu filho como meu filho reflete o meu relacionamento com Deus. Quando a gente vai dar os dízimos e ofertas, né, a gente dá algo para o nosso filho. O filho teve algo que foi a gente dele e fala assim, filho, me dá. Ele, não, é meu. É meu, pai. E até o que eu tenho ele quer tomar. Ele fala, então, é meu. Filho, você tem que aprender a repartir. Não, pai, é meu. É meu. Ele não fala é meu, ele fala é meu, pai. Eu falo, me dá, é meu. E às vezes a gente é assim. Às vezes Deus dá algo pra gente repartir. E o Evangelho é uma dessas coisas. E a gente faz o quê? É meu. Eu tô salvo e o mundo que vai pro inferno. E hoje eu falei aqui nos avisos. Você às vezes nem curte, nem compartilha. Você nem comenta. É tão simples. Pastor, eu não sei pregar, você não precisa saber pregar. A pregação está pronta, está aí agora no YouTube. É engraçado quando a gente fala isso, no outro dia as pregações bombam, mas eu sou um dos poucos que todas as programações comenta, curte da igreja. Ouve as pregações no YouTube, vou lá e comento lá ainda. Pastor, mas por que a igreja? Não, porque é o mínimo que eu faço. É o mínimo que eu faço. Se o meu clique puder alcançar pessoas, por que eu vou fazer? Já pensou se você livrar uma pessoa de morrer porque você compartilhou uma pregação? Certa feita, um homem pisou num folheto. Estava no chão evangelista. Era um sargento do exército, se eu não me engano.
Ele foi ler um folheto e se converteu. Mas ele só se converteu porque um folheto estava ali. Eu dei risada um dia que eles estavam em Jiqué, e ela estava andando pela rua, e ela viu a nota de R$100 no chão. Ela falou assim: só eu que vi, pastor? Eu falei: vai lá, pega. Quando ela viu, um folheto evangelístico. Eu falei: ficou frustrado agora, né? Mas quando as pessoas olharem e lerem a mensagem, são estratégias. E a gente tem uma estratégia muito boa aqui agora. É só isso. Por isso que eu falo para vocês, nós vamos fazer o máximo que a gente puder para alcançar pessoas através das redes sociais. Porque nós não vamos só alcançar de água fora, nós vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Máximo, eu quero que vocês olhem pela vida de Máximo e Mateus. Deus dê sabedoria pela vida deles, para que eles possam fazer os cortes, para que eles possam saber impulsionar e para que possam alcançar almas. Nós não estamos querendo atrás de milhares de pessoas, nós estamos querendo que pessoas sejam salvas e transformadas. Chegar no céu, Jesus fala assim: ó, esse aqui foi porque aquele dia vocês compartilharam. Jesus fala para o Marcos Mateus aqui, ó, tá vendo? Vocês fizeram os cortes aqui, foram alcançados porque vocês fizeram os cortes. E a gente foi simplesmente as pessoas se compartilharem contigo. E através disso as pessoas foram alcançadas. Não deixe a chama de Deus na sua vida. Não deixe aquilo que Deus tem sobre a sua vida ser apagado. Porque se isso for apagado, tudo vai ser. Tudo vai ser. A nossa vida ela é frágil, igreja. Nós não vamos durar muitos anos aqui nessa terra. Meu avô e minha avó estão chegando nos dias dele. Nós não sabemos mais quantos dias vão ter. Mas cada dia para eles é valioso agora, porque isso é na reta final. Vai chegando nos 70, no 80, no 90. Você sabe que está chegando a hora. Isso é a realidade. Todos nós vamos, Jesus não voltar antes. Cada dia você tem que viver intensamente. E se você soubesse que algo é eterno, você faria aquilo. E às vezes eu fico assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu fico em casa procurando uma coisa para fazer. Senhor, já que eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa para te ver que eu posso fazer para ti hoje. Quem é que eu vou visitar? Quem é que eu vou falar de Jesus? Irmão, nosso rei está bom. E quando ele voltar, ele vai achar fé em nossos corações. Nós vamos continuar que nem Moisés, com as mãos levantadas, enquanto o povo luta. Pastor é pesado, por isso que tinha Arão e Ur para ajudar. Vocês vão estar conosco, clamando a Deus, para que possa ser alcançado. Por isso que o título da pregação de hoje é: não esqueça a sua cidade. Fala para o seu vizinho: não esqueça a sua cidade. Não esqueça o seu país. Não esqueça o seu estado. Não é incomum, gente, não é incomum a gente ouvir pessoas amaldiçoando nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. O Brasil não tem mais jeito não. Jaguaquara aqui, terra danada. A Bahia piorou, terra seca. A gente ouve pessoas falando mal. Na certa feita, quando eu estava voltando de Jiqué para cá, na época de eleição, eu vi uma pessoa com uma arma assim, falando: essa arma aqui é para poder matar aqueles que perderam na eleição. Pensa. As pessoas estão mais preocupadas em ganhar a eleição, para que possam falar que ganharam. E por isso, às vezes, escolhem qualquer candidato. Por isso que, muitas vezes, as pessoas não prosperam. E eu não estou falando de partido político, a intenção não é falar de política, não é falar nada do tipo, entendam bem. Mas é falar que nós precisamos olhar pela nossa cidade. Nós precisamos clamar por ela, porque nós moramos aqui. Amanhã é política, e não votem naqueles que te compraram, tentaram te comprar. Não votem naqueles que estão fazendo coisas de errado. Não votem naquelas pessoas que fazem coisa errada. Nós estamos vendo dias difíceis, dias de briga de famílias por causa de partidos políticos. Mas afinal de contas, a gente vai ver os partidos, é tudo farinha do mesmo saco. Por isso nós precisamos, como igreja, orar cada vez mais. Porque embora exista um homem ou uma mulher que não se apresente judicialmente, legislativamente, executivamente, elas jamais vão exercer aquilo que só Deus tem. Quando Israel pediu um rei, Deus falou assim: ó, vocês estão abrindo mão de eu ser o governante de vocês, para que possa ser um rei humano, tá tudo bem, eu vou fazer, mas vocês vão se arrepender.
E é isso que aconteceu. Essas pessoas, eu não estou falando mal de ninguém, entendam bem, mas nós precisamos orar. Eles precisam de oração. Para de murmurar. Para de falar que a igreja, que a cidade não vai avançar. Se você não tem emprego, ore para que a cidade haja empregos. Se você está tudo bem no seu emprego, ore para que seja cada vez mais abençoado. Ore para que o seu patrão, ou se você é patrão, ore pelos seus funcionários. Ore por essa cidade, ore pelas autoridades. Lá em Jeremias 29, do versículo 5 ao 7, fala assim: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai-vos muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos a buscar a prosperidade da cidade, para onde eu vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Jeremias está falando isso para aqueles que foram para a Babilônia. Nós não estamos na Babilônia, nós estamos em Jabaquara. Então o progresso dessa cidade é o nosso progresso. A vitória dessa cidade é a nossa vitória. Então não importa quem vai ganhar. O que importa é que nós viemos orar para que essas pessoas possam ser usadas por Deus para transformar essa cidade. Não basta a gente reclamar e criticar porque o teu candidato não ganhou. Nós temos que orar por aqueles que ganharam, porque assim o reino de Deus se faz. Deus está mandando aquele povo orar pela Babilônia. E Babilônia não é um sinônimo de algo bom. Mas se você está na Babilônia, ore por ela. Se nós estamos em Jabaquara, nós precisamos orar pela essa cidade. Deus dá essa ordenança para a Babilônia. Agora imagine para Jabaquara. As promessas, quero que você entenda esse princípio. Promessas, tem duas coisas que fazem a promessa se cumprir. Tem duas coisas que estão ligadas à promessa. Duas coisas que precisam para uma promessa se cumprir. Fala para o seu vizinho: tempo e espaço. E isso envolve pessoas. Ou seja, toda promessa tem tempo e espaço. O tempo de acontecer e o local onde vai acontecer. E automaticamente isso impacta as pessoas. O tempo, lá em Eclesiastes 3:1, todas as coisas, há um tempo certo sobre todo o propósito debaixo dos céus. Então, um tempo, tudo que Deus tem para cumprir na nossa vida tem um tempo certo. E outra coisa é o espaço, que é o local onde vai se cumprir. O nosso antigo pastor falava assim: às vezes Deus pega e te manda uma bênção no culto de hoje. Manda o anjo descer com a bênção. Aí chegou no culto, Letícia não estava. A bênção está aqui para Letícia. E os anjos não são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Veio entregar a bênção para Letícia aqui, mas Letícia não estava. Ela não estava, podia estar no tempo, mas não estava no espaço. Então, o tempo e o espaço são importantes para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então, a nossa cidade, ela tem uma importância grande. Nós estamos nesse espaço, então cabe eu e você orar por eles. Não é quem está em São Paulo orar por Jabaquara, mas é nós que estamos em Jabaquara, nós precisamos orar por Jabaquara, pela Bahia e pelo Brasil. Independente de se aquelas pessoas foram ou não os nossos candidatos. Porque o que nós mais vamos ver amanhã são brigas e confusões, porque fulano ganhou, Beltrano perdeu, você é perdedor, eu sou ganhador, e pessoas compraram votos, pessoas não compraram. Só que Deus mandou o pessoal orar pela Babilônia. Então nós precisamos orar para Jabaquara. Lá em Salmo 137, do versículo 5 e 6, fala assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita, pegue-se a minha língua no céu da boca, se eu não me recordar de ti, se eu não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Irmãos, a nossa cidade às vezes não avança porque falta oração, falta eu e você orarmos. Mas os pastores têm que orar. Não, todos nós precisamos orar por essa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso vizinho, pela atual prefeita, pelos atuais vereadores, pelos próximos que vão acontecer. Eu contei para vocês que na eleição passada eu jejuei o ano quase todo. Jejuei de janeiro até dezembro, porque as eleições foram prorrogadas por causa da pandemia. E nós vimos coisas que aconteceram em Jabaquara. Não foi por causa do meu jejum, mas porque nós decidimos orar. Às vezes o teu candidato não ganhou, tudo bem, faz parte. Mas não pare de orar.
Tem pessoas que levam um partido político e candidato tão a sério, mas que esquece de cumprir o mandamento pelo qual nós somos. De orar pelas nossas autoridades. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, nós precisamos orar por aqueles que estão sobre nós. Às vezes você está num lugar, igreja, e você não se agrada com a forma de administração, com a forma de gestão. Tudo bem, acontece. Nós vamos divergir muitas vezes. Mas o que eu não posso divergir é de parar de orar, porque eu não gosto de quem está na minha frente. Eu não posso passar mais tempo criticando que orando. Ah, pastor, então eu vou orar para que Deus possa tirar. Só que a oração contrária não prospera. E por que ao invés de orar para tirar, você não ora para que Deus possa converter as pessoas? Ah, pastor, mas quem ganhou não é cristão, não é convertido. Tá certo. Tem muitas pessoas que não são convertidas. Tem pessoas na igreja que não se converteram. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Porque isso foi algo que Paulo falou para Timóteo. Isso é aceitável diante de Deus. Vocês querem ter uma vida tranquila e próspera? Ore pelas autoridades. Ah, pastor, mas e se fulano e Beltrano for corrupto? Deus vai tirar na hora certa. Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Então, se concorda com tudo que está acontecendo, não concorda. A Bíblia fala que Babilônia foi usada como martelo nas mãos de Deus para esmigalhar Israel. As nações. Por que a gente às vezes fica preso? Tem coisas que eu não concordo, ideologias políticas que eu não concordo. E vou passar a não concordar. Porque nós temos uma questão de cuidar da nossa família, de cuidar de tudo. Mas já que as pessoas elegeram, já que aquela pessoa foi eleita, por que não orar? Eu quero ter uma vida pacífica e próspera. Eu tenho que orar pela minha cidade. Eu tenho que orar porque o mundo não vai fazer isso. O mundo vai acusar, o mundo vai jogar pedra. E porque se a pessoa que ganhar fizer uma gestão, o que acontece com você? Se a pessoa que ganhar fechar todas as escolas, o que vai acontecer? Se a pessoa que ganhar cortar quebrar as barragens, destruir as barragens, tirar a segurança das ruas, o que vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Se a gente deixar de orar, o mundo não vai orar. Nós precisamos orar. Todas as pessoas podem falar mal da nossa cidade, mas nós precisamos ser boca de Deus. Eu ouço muitas pessoas falando, no Brasil não tem jeito não. Só que o Brasil, ele não é um pedaço de terra. Ele somos nós. Você faz parte do Brasil. Quando ele fala que o Brasil não tem jeito, porque os brasileiros não têm jeito. Você teve jeito com Jesus Cristo. Se você teve jeito em Jesus Cristo, as coisas têm jeito. Lá em Salmos 122, versículo 6 ao 9. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do eterno nosso Deus, buscarei o teu bem. Então o salmista, ele está dando uma ordem e liberando uma bênção por aqueles que oram por Jerusalém. Porque a nossa Jerusalém hoje é Jaguaquara, começa com J também, tá?
Para vocês que não sabem, Jerusalém não começa com J, Jerusalém começa com Y, quer dizer, porque no português não tinha a letra J, não tinha a letra Y, no início era a letra J, então naquela época mudou para a letra J. Então muitos nomes no hebraico que eram com grego, que eram no hebraico que eram com Y, pelo fato da nossa língua não ter a questão do Y, colocaram como J para se aproximar à questão sonora. Então, existe um comando de bênçãos quando você ora pela sua cidade. Fala para o seu vizinho, você quer prosperar? Ora pela sua cidade. Você quer ter paz na sua casa? Ore pela sua cidade. Quando a gente não ora pela nossa cidade, vira um caos. Eu comecei falando que nós precisamos ser luz. Nós não somos luz. E dessa vez. Feche seus olhos.